acredito que vocês já tenham assistido o filme Fragmentado, que conta a história de Kevin e as suas 23 personalidades. As personalidades de Kevin variam desde um garotinho frágil e ingênuo até uma fera de força e raiva incontrolável. Poderia ser apenas ficção ou um suspense de fazer a gente roer as unhas se esse filme não fosse inspirado em um caso real de um homem e as suas 24 personalidades. E é sobre ele o vídeo de hoje. Oi, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma Quarta Criminal aqui nesse canal. Se você aí ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira, seja bem-vindo, se achegue mais. Não esqueça de deixar o like agora no início do vídeo, tá? Que me ajuda bastante. Deixar um comentário, se inscrever se você ainda não for inscrito. E aproveita e me segue lá no Instagram, que todos os dias eu apareço por lá. E levo mini casos que vocês amam. Então, sem mais enrolação, vamos para o caso de hoje. William Stanley Milligan, mais conhecido como Billy Milligan, nasceu no dia 14 de fevereiro de 1955 em Miami Beach, na Flórida. Ele era filho de Dorothy Pauline e Johnny Morrison. A mãe de Billy morava em Ohio e já tinha sido casada com um homem chamado Dick Jones antes de conhecer o pai das crianças. Mas o casamento não durou muito porque o ex-marido dela bebia muito e gastava todas as economias do casal. Cansada, Dorothy decidiu se separar e ir morar em Miami com a irmã, onde poderia seguir o sonho de se tornar cantora. Chegando na cidade, ela começou a carreira de cantora e também conheceu o comediante Johnny Morrison. Apaixonados, os dois se casaram e tiveram 3 filhos: Jim, o filho mais velho do casal, Billy, o filho do meio, e Cat Joe, a filha mais nova. A família tinha tudo para ser perfeita, mas estava bem longe de ser. Johnny, o pai das crianças, acabou desenvolvendo depressão, passou a beber, jogar e a usar substâncias ilícitas. Como se esses não fossem problemas suficientes, Johnny também passou a agredir Dorothy por causa de ciúmes. Cansada das agressões e com medo que ele fizesse o mesmo com as crianças, Dorothy expulsou Johnny de casa. Em 17 de janeiro de 1959, Johnny tirou a própria vida e deixou uma carta culpando a ex-mulher pelo ato. Após a morte dele, Dorothy voltou para Ohio com os filhos e eles passaram a morar na fazenda em que ela tinha crescido. Ela acabou se envolvendo novamente com Dick Jones, chegando a se casar outra vez com ele, mas novamente o casamento não foi para frente e eles se separaram pela segunda vez. Sozinha de novo, Dorothy precisou começar a trabalhar para sustentar a casa e os filhos. Então, arrumou um emprego em uma fábrica onde trabalhava durante o dia e à noite ela cantava em bares e pubs. Assim ela fazia o que amava, que era cantar, e ainda conseguia uma grana extra. Mas foi em um desses bares que ela conheceu Chalmer Milligan. Chalmer já tinha sido casado e tinha uma filha. Ele se apaixonou por Dorothy, pediu ela em casamento e os dois se casaram. Agora a família contava com Dorothy, seus 3 filhos, Chalmer e a sua filha. E a partir desse momento se formou a família Milligan, com o sobrenome de Chalmer. No começo, o padrasto parecia ser um homem bom, que respeitava e amava a esposa e os filhos dela. Mas ao longo do tempo isso foi mudando radicalmente. Chalmer se tornou ciumento e agressivo, tanto com Dorothy quanto com os filhos dela. Dorothy era espancada por Chalmer na frente dos filhos por qualquer motivo. Nessa época, Billy já começava a demonstrar comportamentos estranhos. Ele se escondia em lugares escuros e se arranhava. A irmã dele disse que quando isso acontecia, Billy falava que na verdade se chamava Pequeno Bi. A cada dia que passava, Chalmer ficava cada vez mais agressivo, costumava chegar em casa bêbado e bater nas crianças e na esposa. Billy contou que a polícia chegou a ser acionada, mas que ele tinha perdido todo o respeito pelas autoridades depois de ter implorado para que 2 policiais tirassem o padrasto da casa porque ele tinha batido tanto na mãe dele a ponto de deixá-la sem cabelos. E sabe o que um dos policiais disse à criança? Se ela tivesse sido uma esposa melhor, ela não teria apanhado. Depois de perceber que nem a polícia o parava, Chalmer passou a torturar as crianças, principalmente os garotos. Os meninos eram levados para um quarto que ficava atrás da garagem, fora da residência. Mas nada se comparava com as barbaridades que Billy sofria. Chalmer parecia odiar o garoto com todas as forças e implicava com qualquer coisa que a criança fizesse, e tudo era motivo para uma surra. Dorothy via tudo aquilo acontecer e não fazia nada.
Isso porque ela veio de uma família que a ensinou que uma mulher deveria casar, ter filhos e respeitar o marido. Depois de tantas separações e não se sentindo mais jovem e bonita, Dorothy resolveu fechar os olhos e permanecer casada com um covarde. Mas tudo ainda podia piorar e foi isso que aconteceu. A família de Chalmer tinha uma fazenda que estava desocupada e foi o celeiro daquele lugar que ele escolheu para ser o seu novo quarto da tortura. Billy era levado constantemente para o celeiro e passou por abusos inimagináveis. Ele contou que lembra de uma vez que Chalmer mandou ele cavar uma cova e se deitar lá dentro. Chalmer colocou um cano de metal no rosto do garoto e fechou a cova, mantendo Billy respirando apenas por aquele cano. Como se isso não fosse crueldade suficiente, Chalmer urinou dentro do cano, obrigando o garoto a beber. Ele sofreu extremos abusos psicológicos e sexuais durante anos e as consequências disso foram as múltiplas personalidades que Billy acabou desenvolvendo. Os especialistas que estudaram o caso de Billy acreditam que a personalidade dele foi se fragmentando durante esses anos de abuso quando ele tinha por volta dos 8 anos. A mente de Billy usava essas personalidades para fugir da realidade enquanto estava sendo torturado pelo padrasto. Especialistas explicam que esse transtorno começa a se manifestar ainda na infância, quando a mente da criança ainda está se desenvolvendo. E quando ela sofre abusos extremos e não consegue se defender, elas criam múltiplas personalidades para tentar fugir da realidade. Os sinais de múltiplas personalidades foram presenciados em vários episódios, tanto pelos irmãos e parentes de Billy quanto por seus amigos de infância. Alguns familiares contaram que o garoto costumava falar com sotaques diferentes e mudar de humor com muita frequência. Billy foi mandado pela primeira vez para um hospital psiquiátrico aos 16 anos. Foi diagnosticado com amnésia e foi liberado pouco tempo depois. A última vez que Chalmer agrediu Billy foi durante o jantar, quando sem mais nem menos ele levantou da mesa e foi agredir o garoto. Mas dessa vez, Jim, o irmão de Billy, que agora estava mais velho e cansado de tudo aquilo, pegou uma faca e ameaçou cortar a garganta do homem se ele não soltasse Billy. Jim mandou Chalmer ir embora e nunca mais voltar, senão mataria ele. E finalmente a família estava livre daquele monstro. Mas mesmo com Chalmer longe, não foi possível apagar as consequências que todo aquele inferno causou na mente de Billy. Ele cresceu, começou a usar drogas e cometer pequenos crimes. Billy parecia não entender a gravidade dos seus atos e as mudanças repentinas de humor só se agravavam. Ele foi expulso da escola e chegou a ser mandado para um manicômio, onde passou alguns meses e foi diagnosticado com neurose histérica, mas foi liberado outra vez. Aos 17 anos, ele se alistou na Marinha, mas foi dispensado por não conseguir se adaptar. Billy foi preso a primeira vez em 1972, após uma denúncia de sequestro e estupro. Billy disse que ele e um amigo tinham saído com 2 garotas para beber e conversar, mas que não tinha machucado ninguém como o estavam acusando. Por esse crime, ele foi condenado a 1 ano de prisão. Em 1975, Billy foi preso novamente por roubar uma farmácia para conseguir dinheiro para drogas. Ele ficou preso até 1977, quando conseguiu a liberdade condicional. Até que em 14 de outubro de 1977, ainda em liberdade condicional, Billy atacou uma mulher no estacionamento da Universidade de Ohio. Ele abusou sexualmente dela e depois mandou ela preencher um cheque e descontar para ele. 6 dias depois, no dia 20 de outubro, Billy fez outra vítima. A mulher era uma enfermeira que tinha acabado de sair do trabalho quando foi atacada, abusada e roubada por ele. Billy fez mais 2 vítimas nos dias 26 e 27 de outubro, seguindo o mesmo padrão de violência. As denúncias foram feitas e todo mundo ficou atento. Até então, ninguém sabia que Billy era o criminoso, mas as vítimas conseguiram memorizar a aparência dele e retratos falados foram feitos e espalhados pela cidade. A polícia conseguiu colher digitais no carro de uma das vítimas que levaram a polícia diretamente para Billy Milligan. Não foi difícil localizar ele e logo a polícia o prendeu. Os policiais disseram que quando algemaram Billy, tudo o que ele falou foi:
cuidado com a bomba, mas nada foi encontrado em seu apartamento. Na prisão, Billy não negou o crime e permaneceu calado. A polícia acreditava que finalmente tinha capturado o estuprador do campus e que o caso estava praticamente resolvido. Billy foi acusado de sequestro, roubo agravado e estupro. Ele não tinha dinheiro para advogados particulares, então o Estado designou 2 para sua defesa. Os advogados de Billy se chamavam Gary e Judy e eles eram conhecidos por serem ótimos no que faziam. Eles conversaram com Billy para entender o caso e montar a defesa. Foi então que eles perceberam os comportamentos estranhos de Billy e notaram que não se tratava de uma pessoa normal. Gary e Judy notaram que Billy mudava de acordo com um dia e não eram quaisquer mudanças. Pareciam pessoas diferentes no mesmo corpo. As mudanças de Billy eram na voz, sotaque, idade, postura e humor. Um episódio que chamou bastante a atenção dos seus advogados foi quando Billy tentou tirar a própria vida na prisão. Quando a equipe da prisão chegou para socorrer ele, Billy parecia assustado e dizia que não entendia por que estavam fazendo isso com ele. No primeiro julgamento, os advogados de Billy conseguiram convencer o juiz de que o cliente deles deveria passar por uma avaliação psiquiátrica. Billy passou por diversos testes intelectuais e era sempre um resultado diferente. Outro tipo de teste foi feito por meio de ondas cerebrais e mostrou que a idade mental de Billy era diferente da sua idade física. Esses testes foram feitos em vários dias diferentes e cada um mostrava um resultado diferente. Naquela época se tinham poucos registros de casos de transtorno de múltiplas personalidades. A psiquiatra responsável pela avaliação suspeitou que talvez Billy sofresse desse transtorno. Então foi feita uma reunião com o juiz do caso, os advogados de Billy, os promotores de acusação e Cornélia Wilbur, uma psiquiatra famosa por já ter tratado um paciente com esse transtorno. Ela ficou responsável por dar o diagnóstico final. Após analisar todos os registros, ver como Billy mudava extremamente de comportamento e ter acesso ao histórico dos abusos que ele sofreu, Cornélia constatou que Billy realmente sofria com um transtorno de personalidade e por isso ele não tinha capacidade de cooperar com seus advogados e passar por um julgamento justo. Então, em março de 1978, Billy foi transferido para um hospital psiquiátrico e, após passar por uma avaliação, foram identificadas 10 personalidades diferentes. A que mais aparecia era Arthur, responsável por permitir qual personalidade poderia aparecer. Arthur disse que a personalidade original de Billy estava inconsciente há muito tempo, desde a sua primeira tentativa de suicídio. Billy passou por um julgamento e todos os históricos médicos foram apresentados, assim como os relatos de todos os abusos que ele sofreu. Também foi mostrado que quando Billy atacou as mulheres, na verdade eram 3 personalidades violentas que assumiam e cometiam os crimes. E mesmo que pareça difícil acreditar nesse diagnóstico e em toda essa história, ela foi real e a defesa ganhou o caso, assumindo que Billy tinha sim cometido os crimes, mas que ele era incapaz e não era responsável pelos seus atos. Então, no dia 4 de dezembro de 1978, William Stanley Milligan foi considerado inocente por motivos de insanidade. Ele se tornou a primeira pessoa da história do sistema judiciário dos Estados Unidos a ser inocentada por ter transtorno de múltiplas personalidades. Billy foi mandado para o Centro de Saúde Mental Athens, em Ohio. As vítimas dele, ou melhor, das personalidades de Billy, não receberam a justiça que queriam, que era que ele fosse julgado e condenado como um criminoso capaz. Depois de passar 10 anos sendo transferido para vários hospitais, atendido por diferentes médicos psiquiátricos, foi descoberto que Billy não tinha apenas 10 personalidades, mas 24 no total. Enquanto estava no centro psiquiátrico, Billy começou a pintar vários quadros e a ganhar muito dinheiro com essas pinturas. Além disso, um livro e um filme começaram a ser produzidos. Quando a população soube disso, todo mundo começou a ficar revoltado porque ele tinha se tornado uma estrela, enquanto as suas vítimas dos estupros nem sequer conseguiram justiça. Então, a Lei de Milligan foi criada por políticos do estado. Essa lei impedia que Billy ou outras pessoas como ele ganhassem dinheiro com a história dos seus crimes.
Os políticos também conseguiram que Billy fosse transferido para um hospital onde ele não tivesse privilégios e então Billy foi mandado para o hospital psiquiátrico Lima State, no qual o sistema era muito mais rígido. Aquele hospital era conhecido por não prestar o tratamento adequado para os seus pacientes e ao chegar lá, Billy teve o tratamento modificado e isso afetou bastante o seu transtorno, fazendo seu quadro regredir. No dia 4 de julho de 1986, ele fugiu do hospital e conseguiu documentos falsos. Passou a morar no estado de Washington com um homem chamado Michael Madden. Só que 2 meses depois, Michael acabou desaparecendo e Billy fugiu. Ele acabou sendo preso novamente pela polícia da Flórida. Michael nunca apareceu e ninguém foi responsabilizado pelo seu desaparecimento. No entanto, os óculos de Michael foram descobertos nos pertences de Billy, mas como o corpo não foi encontrado, o caso acabou sendo esquecido e arquivado. Billy foi enviado novamente para um hospital psiquiátrico e alguns anos depois, em agosto de 1991, ele foi liberado depois que um psiquiatra concluiu que ele já podia viver na sociedade sem oferecer perigo. Em liberdade, Billy morou um período na Califórnia e depois voltou para Ohio. Em 2012, ele descobriu que tinha câncer e em 12 de dezembro de 2014, William Stanley Milligan morreu por consequências do câncer. Billy Milligan entrou para a história dos Estados Unidos e até hoje divide opiniões sobre a verdadeira face dos seus crimes. Algumas pessoas acreditam que ele foi vítima de uma infância formada por traumas e violências, enquanto outras pessoas acham que, na verdade, ele é um mentiroso que inventou toda essa história para escapar impune dos seus crimes. Mas eu quero saber o que você acha, então escreve aqui nos comentários e me deixa saber. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!